Seja bem-vindo, eu estou de volta. E a gente vai nesse vídeo resolver exercícios da análise CA em pequenos sinais por JFET. Esses exercícios eles dizem respeito ao capítulo 9 do livro. Eu vou colocar o nome do livro, vai aparecer em algum lugar aí embaixo. E a gente vai fazer a resolução de um exercício de cada tipo de configuração que a gente estudou. No próximo vídeo a gente já começa a teoria de MOSFET, que é o outro tipo de FET. Então, a gente tem aqui nesse primeiro exercício, o número 17 do livro, a gente tem uma configuração de polarização fixa. A gente tem uma fonte de tensão CC aqui, que caracteriza a polarização fixa, e também o emissor, e também o dreno aterrado. Ele deu o circuito, o valor dos elementos e alguns dados aqui, a corrente de saturação, o VP, o IOS, e ele pede a impedância de entrada, a impedância de saída e o ganho de tensão. Como sempre, a gente vai primeiramente desenhar o circuito equivalente, para que a gente consiga enxergar o que a gente está fazendo, e não seja só uma aplicação de fórmula. Então a gente viu que para fazer a análise CA, a gente tem que tirar o efeito CC do circuito. Na análise CA, os capacitores serão curtos-circuitos. A gente está admitindo que a frequência ela é alta o suficiente para que isso aqui seja considerado um curto. A gente também tem um vídeo explicando qual é o critério para que se considere isso. E a gente vai zerar a fonte CC, a gente vai tirar o efeito dela. Zerar a fonte CC é a mesma coisa que criar um terra CA, nesse ponto aqui. Certo? Zera essa fonte e essa, as duas fontes CC. A gente tem que tirar o efeito CC para fazer a análise CA. Fazendo isso, o circuito equivalente fica com esse resistor de 1 mega aqui na entrada. E na saída isso aqui é 1 terra. Então esse resistor do dreno, ele tem uma extremidade no dreno e a outra extremidade num terra CA. Dreno e terra CA. E o que a gente tem nesse retângulo é o nosso modelo para o JFET. Que representa esse elemento aqui, o nosso JFET. Ele é representado por uma fonte de corrente e por uma resistência RD. Certo? Bom, para que a gente consiga encontrar o ganho de tensão, a gente vai precisar encontrar a transcondutância. Essa é a equação da transcondutância. Ela é uma equação que ela depende de elementos que a gente consegue na análise CC. Então nós vamos ter que fazer a análise CC para encontrar a transcondutância para depois conseguir encontrar o ganho de tensão. Então vamos fazer a análise CC. Então está aqui essa entrada aqui, como que a gente fazia a análise CC. A gente viu lá que a impedância desse dispositivo era muito alta, por causa disso a gente não tinha corrente aqui, e esse resistor podia ser substituído por um curto. E a gente ficava só com a fonte. É o que está feito aqui. Fazendo a lei de Kirchhoff nessa malha, a gente tem que menos VGS menos 1,5 é igual a zero. Então o VGS é menos 1,5 volt. Por isso esse circuito recebe o nome de polarização fixa. Esse valor é constante. Eu não tenho uma equação para o VGS. É um valor de menos 1,5. Ele é o valor da fonte. Se eu mudar o valor da fonte aqui, eu mudo o valor do VGS. Mas é um valor fixo. Encontramos o VGS, então é só aplicar a fórmula e a gente acha a nossa transcondutância 3 vezes 10 a menos 3 Siemens. Então vamos guardar isso aqui que a gente vai usar para o ganho de tensão. Impedância de entrada. Vamos olhar para o nosso circuito equivalente. A impedância de entrada
que a gente enxerga daqui é o resistor de 1 mega. Então, impedância de entrada é 1 mega. Impedância de saída. A gente viu lá como é que a gente, na teoria, como é que a gente calculava a impedância de saída, né? A gente zerava o sinal da entrada, essa fonte virava um circuito aberto, e o que a gente enxergava daqui era o paralelo desses dois. Então eu vou precisar do valor do Rzinho D. O Rzinho D, 1 sobre IOS. Esse é o dado que a gente encontra na folha de dados, né? A gente tem o IOS e a gente vai chegar em 25 kΩ. Repare que o RD, o Rzinho D, ele é maior do que 10 vezes o resistor do dreno. O resistor do dreno é 1,8, 10 vezes seria 18, e eu tenho um valor de 25. Então, onde eu disse que a gente fazia o paralelo dos dois circuitos, a gente pode aproximar pelo menor valor. O menor valor é o Rzão D. O menor valor é o Rzão D. Então eu posso aproximar pelo Rzão D. E a impedância de saída então fica igual ao Rzão D. Quem quiser fazer o teste, faça o paralelo dos dois, a gente achou aqui, né? Faça o paralelo de 25 com 1,8 e você vai ver que vai dar um valor muito próximo de 1,8. Certo? Ganho de tensão. A gente viu lá na teoria que a gente simplificava a equação do ganho de tensão para menos Gm Rzão D, se tivesse valendo essa condição. A gente já viu que essa condição está valendo, então a gente pode usar a equação simplificada. Né? Então, menos Gm é o valor que a gente encontrou aqui, vezes 1,8 vezes 10 a terceira. E a gente vai chegar num ganho de tensão de menos 5,4. Aqui, observe a diferença do ganho de tensão num JFET, num circuito com JFET, para o ganho de tensão que a gente tinha no TBJ. Né? Se você voltar lá nos exercícios de TBJ, você vai ver que a gente tinha ganhos grandes lá, eram bem maiores do que isso aqui. Né? E como a gente viu na teoria, a gente viu que o JFET ele se caracterizava por não ter um grande ganho de tensão. Ele tinha uma alta impedância de entrada, mas não tinha um grande ganho de tensão, né? Comparado com o TBJ. Então, quem voltar lá nos exercícios de TBJ vai ver essa diferença brutal aqui que tem desse valor para o que a gente conseguia no TBJ. Observação a respeito do sinal de menos. Esse sinal de menos significa que a tensão de entrada e a tensão de saída elas estão defasadas. Quando a tensão de entrada estiver no ciclo positivo, a tensão de saída vai ser 5,4 vezes maior, mas ela vai estar no ciclo negativo. Ela está amplificada e invertida em relação à tensão de entrada. E a resposta do circuito, pelo teorema da superposição, vai ser a soma do efeito CA com o efeito CC. Agora vamos ver esse 19 aqui. Aqui ele colocou um exercício de autopolarização. A gente não tem mais a fonte de tensão aqui, ó. A gente não tem mais a fonte. E a fonte do JFET não está mais aterrada. Agora a gente tem um resistor aqui. Certo? E essa configuração que ele está mostrando aqui é a configuração com desvio. Então a gente tem um capacitor de desvio aqui, que na análise CA vai aterrar a fonte do JFET. E esse resistor não vai fazer parte do circuito equivalente. A gente está com o circuito equivalente aqui embaixo, ele não está no circuito equivalente devido a esse capacitor. Certo? Então, análise CA, a gente curto-circuita os capacitores e zera a fonte de tensão. Isso aqui então é um terra. Então a gente vai ter aqui na entrada esse resistor. A gente zerou essa fonte de tensão, então a gente criou um terra CA aqui. Então esse resistor tem uma ponta no dreno e uma ponta no terra CA. Uma ponta no dreno e uma ponta no terra CA. E no meio a gente tem
o nosso dispositivo. O modelo do nosso dispositivo é uma fonte de corrente e uma resistência. A gente viu lá na teoria como que a gente fazia isso. Tá certo? E o valor da fonte é GM/VGS. Observe que esse circuito equivalente, ele é o mesmo circuito equivalente que a gente viu aqui. Ele é o mesmo. Por que que ele é o mesmo? Por causa do capacitor de desvio, esse resistor não foi levado em consideração, virou um terra. Então ficou como isso, na análise CA. E na análise CA a gente também zera a fonte CC. Então também tira a fonte CC, então ele fica igual. Ele fica igual, são as mesmas equações. A gente também viu isso aí lá na teoria. Desenhado o circuito, então, ele pede a impedância de entrada, a impedância de saída e o ganho de tensão. Só que dessa vez ele deu o YFS. Esse YFS a gente viu na teoria que é a maneira como a gente encontra a transcondutância na folha de dados, né? Então, na verdade, o que ele está dando aqui? Ele está dando a transcondutância para a gente. Como ele deu a transcondutância, nesse exercício a gente não precisa fazer a análise CC. A gente não vai precisar usar essa equação aqui. Porque ele já deu. Certo? Então, impedância de entrada. Circuito equivalente, a impedância de entrada é igual a esse resistor, 10 mega. Impedância de saída. A impedância de saída a gente vai zerar a tensão de entrada. Essa fonte vira um circuito aberto e a gente viu que o que a gente enxerga daqui é um paralelo desses dois resistores. Porque essa fonte está aberta quando a gente está analisando a impedância de saída. O RD é 1 sobre IOS. O IOS foi dado do problema. A gente encontra 20K. Bom, será que está valendo essa regrinha aqui, ó? Vamos ver se está valendo RD maior do que 10Rzão-D. 10Rzão-D é 33. E o Rzinho D é 20. Então o Rzinho D ele é menor do que 10RD. Não vale a aproximação e a gente vai ter que fazer a conta do paralelo. Que também não é o fim do mundo, né? Aliás, se você não quiser, ainda que o RD seja maior, né? Se você não quiser fazer a aproximação, não faça. Faça o paralelo. Não tem nada errado, né? Então, fazendo o paralelo de Rzinho D com Rzão D, a gente vai fazer 20 vezes 3,3 sobre 20 mais 3,3. E a gente vai chegar na impedância de saída de 2,83K. No ganho de tensão, a gente também não vai usar a equação aproximada. Então, a gente vai fazer o paralelo de Rzinho D com Rzão D. O GM é o YFS, foi dado do problema. Então, está aqui, menos 3.000, 10 a menos 6. E o paralelo de Rzinho D com Rzão D a gente já encontrou aqui, né? E é igual à impedância de saída. Então, 2,83K. A gente chega num ganho de tensão de menos 8,49. Novamente, compare lá com o que a gente via no TBJ, é um valor bem mais baixo. E esse sinal de menos indica que a gente tem a defasagem entre entrada e saída. Esse no ciclo positivo, esse aqui está no ciclo negativo e 8,49 vezes maior do que a entrada. Certo? Bom, aqui no 21, ele dá novamente para a gente um circuito de autopolarização, só que dessa vez a gente não tem o capacitor de desvio. Na verdade é o mesmo circuito do outro exercício, né? Só que sem o capacitor de desvio. Como eu não tenho capacitor de desvio, na hora que a gente fizer a análise CA, isso aqui não vai ser curto-circuitado e ele vai aparecer na análise CA. Ele está aqui, ó, conectado no JFET, no nosso modelo do JFET. Certo? Então essa é a diferença que a gente tem em relação ao anterior. Ele dá
o YFS, que é o nosso GM, e o YOS de 50 microsiemens. E ele pede a impedância de entrada, a impedância de saída e o ganho de tensão. Então está aqui o nosso circuito equivalente CA. A diferença é a presença do RS. Aqui, esse resistor de 1,1 vai aparecer aqui, devido à ausência do capacitor de desvio. Então, impedância de entrada. Impedância de entrada, o que a gente enxerga daqui é o próprio RG. É o 10 mega. Impedância de saída. A impedância de saída, lá na teoria, a gente viu a equação da configuração de autopolarização sem desvio, levando em consideração o R'd. Por que a gente está levando em consideração o R'd? Porque ele deu para a gente o YS. Ele deu a condutância, né? Então, está subentendido que a gente vai ter que calcular o R'd e, portanto, a gente vai ter que levar o R'd em consideração. A gente vai usar essa equação aqui. Eu coloquei os números direto aqui, eu não escrevi a equação novamente por causa de falta de espaço aqui. Mas a gente tem essa equação na teoria, certo? Então é só aplicação de fórmula, é só aplicar os valores que a gente já tem, né? E a gente vai chegar numa impedância de saída de 3,17 kΩ, certo? Aqui tem como a gente chegou no R'd. Na verdade a gente usou o R'd aqui, né? Esse 20 aqui é o R'd. Então o R'd ele é o inverso da condutância. Então, o inverso de 50 vezes 10 a menos 6, a gente vai chegar no 20. E o YFS, que a gente também usou aqui, esse 0,03, é o 3.000 microsiemens. Tá? A gente usou esses dois valores aqui nessa fórmula para encontrar a impedância de saída. Agora, o ganho de tensão. A gente também viu uma fórmula para o ganho de tensão que levava em consideração o R'd. Só a substituição dos valores, né? O 0,03, 3,3 vezes 10 a terceira, 1 mais 0,003, vezes 1,1 vezes 10 a terceira, mais 3,3 mais 1,1 dividido por 20. Essa é a fórmula do ganho de tensão. Calculando tudo isso aí, a gente chega em menos 2,19. Novamente, a gente tem um sinal de menos, indicando que a entrada e a saída estão invertidas uma com a outra. Certo? Agora aqui ele deu para a gente um circuito com um divisor de tensão, né? Ele não deu o YFS, então a gente tem que calcular o fator de transcondutância, não foi dado o problema. E ele pede a impedância de entrada, a impedância de saída e a tensão de saída. Ele deu a tensão de entrada, 20 mV. Né? O IDSS, o VP, e ele já deu o R'd para a gente também, de 100K. Bom, vamos desenhar o circuito equivalente CA. A gente zera os capacitores, né, curto-circuita os capacitores e zera a fonte de tensão. Zerando a fonte de tensão, eu tenho um terra CA. Então esse resistor de 82, ele tem uma ponta no G e a outra ponta no terra CA. G e terra CA. E o R1, ele tem uma no terra e uma no G. Uma no terra e uma no G. A mesma coisa vai acontecer com a Rzão D, com o resistor do dreno. Ele vai ter uma ponta no terra CA e outra ponta no dreno. Terra CA e uma ponta no dreno. Aqui faltou apenas fazer o nosso retângulo aqui para separar o nosso modelo do JFET do resto dos componentes, né? Então, e aqui a gente tem nesse retângulo a representação, o modelo do JFET. Uma fonte de corrente e um resistor. Impedância de entrada. A impedância de entrada vai
né, o paralelo de R1 com R2. Fazendo esse paralelo do resistor de 82 MΩ com de 11, a gente vai chegar numa impedância de entrada de 9,6 MΩ. Impedância de saída. Calculando, o Rzinho D foi dado, né? Não precisa calcular, desculpa. O Rzinho D foi dado, 100. O Rzinho D, ele é maior do que 10 vezes o Rzão D. 10 vezes o Rzão D vai dar 20. E a gente tem 100 aqui. Então a impedância de saída, ela pode ser aproximada pelo valor de Rzão D. 2K. Certo? Como ele não deu para a gente o fator de transcondutância, a gente vai ter que calcular. E a gente viu que para calcular o fator de transcondutância a gente precisa de dados da análise CC. Então vamos fazer a análise CC. Na análise CC a gente viu que esse dispositivo tem uma impedância muito alta, portanto a gente não tem corrente nesse sentido, e toda a corrente circula nesses dois resistores, e é a mesma corrente. Então esses resistores na análise CC eles estão em série. Eles estão em série. Para eu calcular a tensão nesse ponto, então é só eu fazer o divisor de tensão dessa fonte nesses dois resistores. E eu vou achar a tensão nesse ponto aqui. Certo? Que é esse ponto aqui. Fazendo o divisor de tensão, 11 sobre 11 mais 82 vezes 20, a gente vai chegar em 2,36 volts. Então eu tenho 2,36 volts nesse ponto aqui. Ó. Lei de Kirchhoff nessa malha. VG menos VGS menos VS igual a zero. E a gente chega nessa equação aqui, substituindo, né, o VG por 2,36 que a gente encontrou aqui. A gente fica com 2,36 menos 610 ID, que é a lei de Ohm nesse resistor aqui. A gente tem a corrente ID, então a queda de tensão nesse resistor é 610 vezes ID. É isso que está aqui. Saiu da lei de Kirchhoff das tensões nessa malha. Bom, qual é o objetivo de ter feito isso? O objetivo de fazer isso é a gente conseguir o VGS. Para poder usar a equação e encontrar a transcondutância. O VP foi dado e o DSS foi dado. Então chegamos na equação aqui. Vamos guardar essa equação. A gente viu lá na teoria da análise CC como que a gente montava essa tabela. Né? Quem tiver dúvida pode voltar lá. A gente vai fazer o resultado gráfico, porque essa equação aqui, substituir essa equação aqui é muito complicado. Né? Então era mais fácil fazer o gráfico e achar uma resposta gráfica para o problema. A gente viu como que a gente montava essa tabela. Montando a tabela, a gente vai plotar esses valores nesse gráfico aqui. E essa parábola nada mais é do que a representação gráfica dessa equação. Né? Fazendo isso, a gente marca os pontos, une, né? Faz a parábola, e agora a gente vai fazer a representação dessa reta. O cruzamento da parábola com a reta vai nos dar a corrente no dreno e o VGS, que a gente está procurando. Na equação, a gente já encontrou aqui como a gente plota a parábola, agora vamos ver como a gente plota a reta. A gente vai ter que escolher dois pontos. Você escolhe o ponto que você quiser. Eu escolhi VGS igual a zero. Né? Quando o VGS for igual a zero, eu vou determinar esse ponto aqui. Para VGS igual a zero, eu zero isso aqui e eu acho um ID. Eu vou achar 3,9. Então é o ponto 0, 3,9. 0, 3,9, marquei o primeiro ponto. O segundo ponto, eu escolhi a corrente de dreno 6 mA.
Eu escolhi essa coordenada aqui. Substituindo na equação os 6 mA, a gente vai chegar em menos 1,3 volts. Eu marco aqui menos 1,3 e a gente une os dois pontos. E tem a reta. Escolha o ponto que você quiser. Tá? Encontramos o cruzamento, a gente vai encontrar um ID de 5,3 mA e um VGS de menos 0,87. Né? Vai dar menos 0,87 aqui. Eu sugiro que você faça no Excel ou você pode usar um papel milimetrado, né? Para enxergar melhor isso aqui. Eu estou deixando a resolução em PDF aí na descrição, né? Então, você pode imprimir e acompanhar o que eu estou falando por lá. Encontramos aqui o ponto de funcionamento, o ponto quiescente. Ele é uma corrente de dreno de 5,3 e uma tensão porta-fonte de menos 0,87 volts. Substituindo VGS aqui nessa equação, a gente vai encontrar uma transcondutância de 5,7 vezes 10 a menos 3 Siemens. Agora sim a gente pode encontrar o V0. Então quem é o V0? Vamos olhar para esse circuito equivalente aqui. No lugar desses dois resistores, R'D e R'd, enxergue o equivalente deles, que é uma associação em paralelo. Então enxergue um resistor só, cujo valor é o paralelo dos dois. Quem é a corrente que circula nesse resistor equivalente? É a corrente da fonte. Ela vai circular no equivalente. Então, quando eu aplicar a lei de Ohm no resistor equivalente com essa corrente da fonte, eu encontro V0. Certo? Então, está aqui. A corrente é GM-VGS, aplicada no equivalente. Por que eu tenho um sinal de menos? Porque essa corrente que está circulando aqui, ela está com uma polaridade oposta ao nosso V0. A gente está indo do menos para o mais no resistor, né? A gente vai do mais para o menos. Então, por causa num resistor, a gente deve ir do mais para o menos, né? A gente está indo do menos para o mais. A gente não pode ter uma elevação de potencial no resistor, tem que cair a potencial, né? E esse sentido que está mostrando aqui está no sentido de elevação. Para corrigir isso, a gente põe um menos aqui. Então, menos GM-VGS, que é a corrente, na associação em paralelo, no resistor equivalente. Só que o VGS, né? O VGS ele está em paralelo com isso aqui, né? Também, né? Então o VGS é o VI. Substitui aqui, ó, menos GM, VI, RD em paralelo com a R'd. O VI ele deu para a gente. Calcula o paralelo dos dois, a gente vai chegar em 1,96K. E aí a gente tem o GM, que a gente calculou aqui. O VI foi dado do problema. E o paralelo a gente calculou aqui embaixo. É só substituir. E a gente vai chegar numa tensão de menos 223 mV. Tá certo? Bom, eu espero que tenha ficado claro, né? Eu peço a você que se inscreva no canal, que deixe o seu joinha. E quem puder contribuir no apoio está ajudando a melhorar a qualidade dos vídeos. Eu vejo você então no próximo vídeo e a gente começa a teoria de MOSFET no próximo vídeo, tá bom? Eu vejo você então.